Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa segunda-feira, começo de semana aqui no Grupo Refúgio. E nós começamos a nossa semana como? Da melhor forma possível, entregando nas mãos de Deus, no altar de Deus, a nossa vida e a nossa casa, a nossa família. Nós entregamos no altar de Deus todo começo de semana aqui no Grupo Refúgio, porque aqui nós começamos na segunda nossa semana e fechamos na sexta-feira. E tem coisa melhor? Tem lugar melhor para entregar a nossa família aqui no altar de Deus? Óbvio que não. Hoje também nós tiramos um momento onde nós oramos e jejuamos pela nossa casa, pelos nossos filhos, esposo, esposa. Porque pela fé em Cristo Jesus, nós cremos de todo o nosso coração que a nossa família está guardada por Deus, que a nossa vida está na mão, literalmente, de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão de vida, né, que eu tive nessa semana. Eu sei que como na minha vida, na vida de vocês, diariamente chegam notícias boas, notícias não tão boas e notícias péssimas, né? Notícias muito, muito ruins. E isso acontece, né, assim, corriqueiramente, diariamente na nossa vida. E eu recebi algumas notícias não tão boas, mas que me fizeram refletir. Eu tenho aprendido, e até vou compartilhar com vocês, porque assim a gente costuma dizer, né, sobre as nossas lutas, e, não saio de luta tal, mas gente, se a gente mudar o foco e começar a ver que as nossas lutas, elas são assim abençoadoras para as nossas vidas, porque assim, a mulher que eu sou hoje, eu me tornei por conta das minhas lutas. Por quê? Porque se eu tive luta, eu tive vitória. Se eu estou aqui, é porque eu tive muitas vitórias. Muitas lutas? Sim, mas em todas elas, muitas vitórias. Praticamente 100% de vitória. E me tornou a mulher que eu sou hoje. Então, assim, eu tenho mudado a minha visão a respeito, né, de lutas. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. As nossas lutas nos faz forte, nos faz perseverantes, resilientes, nos torna pessoas firmes na rocha. A palavra de Deus ela é tão fiel que ela diz assim: para em tudo a gente dá glória. Então, nas lutas, vamos glorificar também, porque ninguém vai sair da luta destruída, destroçada, mesmo que saia. Sairemos vitoriosos em nome de Jesus. Então, por conta de algumas notícias, né, ruins, digamos assim, que chegaram até mim, e da reflexão toda que eu fiz de vida, digamos assim, Deus me deu esse tema, essa mensagem, sabe, assim, algo para compartilhar com vocês, que com certeza, da mesma forma que ele está edificando a minha vida, certamente vai edificar a sua também. Então, assim, o que nós não devemos fazer é negociar, passar adiante, entregar o nosso cajado, a nossa autoridade, principalmente como pais. O diabo, ele veio literalmente para matar, para destruir, sabe, para roubar sonhos. E aonde ele vai tocar? Muitas vezes ele não consegue tocar nas nossas vidas, porém, ele toca naquilo que nós mais amamos, que é os nossos filhos. E se ele consegue passar, né? Ou seja, essa brecha, essa barreira, é porque muitas vezes nós estamos negligenciando aquilo que nos foi dado, que é a nossa autoridade. Nós, pais, temos autoridade sobre os nossos filhos. E isso nos foi dado por Deus, né? E muitas vezes o que a gente está fazendo? A gente está passando essa autoridade para os nossos filhos. E aí está dando um ruim dentro de casa. É assim, nós não podemos dar responsabilidade, exemplo, para uma criança. Uma criança que
Um bebê, nós não podemos entregar uma faca para ele, que ele não vai saber manusear, né? Tudo há seu tempo. E, sabe, e tudo é direcionado por Deus, ele tem propósito, sabe, em tudo. Eu creio dessa forma. E muitos lares estão sendo destruídos, o inimigo está entrando e roubando, ceifando literalmente a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, que Deus tem colocado isso no meu coração. Eu até abri, né, esses dias, falei, vamos orar pelos jovens, pelos nossos filhos, né, pelos adolescentes, pelas crianças, e porque assim, eles são um alvo, né, principalmente são um alvo muito fáceis do diabo, eles se iludem, né, por muito pouco. E qual é o nosso erro nisso? É a autoridade que nós estamos negligenciando, que nós estamos entregando na mão dos nossos filhos, aquilo que é nosso, que é o nosso papel. Nós somos pais. Hoje, infelizmente, muitos, não são poucos, mas os pais, talvez por não ter vivido antes, né, algo, aí hoje os filhos praticamente têm que dar conta, tomar conta, né, dos pais. E eu não estou dizendo no sentido, o pai, né, ficou debilitado, hoje está numa idade, não. Eu estou dizendo pais novos que querem viver uma vida, né, que não, cada um viva, não é errado. Tá? A gente está no mundo é para viver, mas saber viver, saber que você tem autoridade sobre o seu filho e não, isso não pode ser negligenciado, não pode ser terceirizado. Essa responsabilidade é sua e eu creio que um dia Deus vai cobrar de nós, sabe? Porque os nossos filhos são vidas que Deus nos presenteou e nós vamos dar conta um dia deles. Nós um dia vamos dar conta dessas vidas. Tem uma passagem que diz que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. O que é uma flecha? Né? É aquele instrumento, aquela arma, a qual, né, eles puxam e a flecha vai longe. Então é literalmente isso. Nós estamos aqui para preparar os nossos filhos, para educá-los, né? Não tem outra palavra que diz assim, ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. É uma responsabilidade nossa, não é para ser terceirizada, não é para ser entregue na mão de amigos, né? Na mão do mundo. É nós como mães, é nós como pais, que vamos ter que dar conta desse papel. Eu sei que hoje são desbloqueados vários medos na gente, né? E um medo dos pais é o quê? Que seus filhos, né, começam a ser adolescentes, jovens, começam a namorar, e o medo é que eles fiquem em algum lugar, fiquem na rua e acabem, né, sendo assaltados ou coisas piores. Então, o que faz? Traz sua namorada aqui para dentro de casa, seu namorado para dentro de casa, e aí eles dormem juntos, isso e aquilo. Então, assim, nós como pais, por conta, né, de tantas coisas que, lógico, que a gente está passando nesse mundo, a gente acaba abrindo mão do quê? De princípios, né, dos princípios de Deus para uma vida cristã, abençoada. E não podemos deixar esse medo, né, nos invadir a ponto da gente entregar a nossa autoridade na mão dos nossos filhos. Tem filhos que eles nem avisam o pai. A hora que o pai e a mãe viu, já tá dentro do quarto dormindo com o namorado, com a namorada, né? E os pais simplesmente vão deixando, né? Vai negligenciando e deixando. Só que quando vai ver, quando se toma conta, né? Quando se toma menção do que está acontecendo, já não tem mais como voltar atrás, porque a autoridade já foi entregue, o cajado já foi entregue para o filho. E o que vai acontecer? Vai dar ruim na família, sabe? Porque saiu do propósito de Deus.
E aí a mãe, o pai já não tem mais autoridade sobre aquela vida, sobre aquele filho. Então ele fica uma presa fácil e perfeita para o diabo tragar. A Bíblia diz, né, que o homem vai crescer e aí ele vai deixar o pai, a mãe, ele vai se unir a uma mulher. Então, assim, o homem vai crescer, o homem, né, a mulher, o filho. Nós criamos, sim, para que eles tenham vida, tal. Então, assim, eu acho que tudo a seu tempo. Eu, na minha opinião, um filho, ele não deve sair de casa para morar sozinho, ou ele tem que sair de casa, tanto o homem como a mulher, porque assim, não tem, o meu filho é homem, ele pode fazer o que ele quiser. Não, tanto o homem como a mulher. Tem que ser educados para respeitar, para ser respeitado também, né? Tem que educar até para ser respeitado. E assim, que daqui a pouco quem está mandando na casa é os filhos, né? É o filho. Ele quem dá ordem, porque senão ele, né, dá um piti, e os pais, eles abaixam a guarda, por quê? Porque tem medo, né? Como eu disse, tantos medos desbloqueado aí, que a cada dia desbloqueia um medo na gente, só que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Para quê? Para que tudo se vá bem na nossa vida. Todos os nossos atos e as nossas escolhas vão ter consequência. Toda plantação vai ter uma colheita. E isso é fundamental que a gente entenda, para que seja o passo, né, um dos primeiros passos para que a gente tenha uma vida abençoada, e principalmente os nossos filhos. E a reflexão que eu tive de tudo isso é que a palavra, né, a nossa palavra, ela está na onde? Na nossa autoridade. Aliás, a nossa autoridade está onde? Na palavra, sabe? No seu modo de se impor. E aí, né, como eu falei que eu estava refletindo, e eu quero, assim, compartilhar com vocês, uma coisa muito interessante, talvez você já até saiba, talvez eu já sabia, mas sabe quando foi aberto os meus olhos para isso? Porque, como eu disse, né, notícias ruins chegam até nós e não chegou notícias muito boas. E através desse acontecido, eu comecei a observar algo no meu trabalho. E assim, nessa minha observação, nessa minha reflexão, Deus falou comigo, sabe? E eu creio, óbvio, que é Deus já me chamando a atenção para isso, né? Para que eu possa começar a enxergar algumas coisas. Porque assim, tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é dele. Então, assim, até os nossos olhos, para se abrir, tem que ser Deus, porque senão a gente continua cego. Então, assim, vou dar uma resumida, né? No meu trabalho, eu trabalho mais uma menina, e o resto é tudo homem. E tem a nossa gerente, que é uma mulher. E essa mulher, quando ela vem falar com a gente, eu comecei, sabe assim, prestar muita atenção nisso. Como eu disse, eu sei que é Deus que foi abrindo meus olhos para isso. Quando ela vem para conversar com a gente, ela vem falando numa autoridade que todo mundo baixa a cabeça para ela. É um monte de homem, e aqueles homens, eles baixam a cabeça para ela. E quando ela vira as costas, a gente acaba até brincando assim, não desrespeitando, mas assim, até acaba brincando, né? Olha, a fulana tá vindo, olha, não sei, olha, ela falou isso, olha, né? Olha o que você tá fazendo. Mas naquela hora que ela tá ali, todo mundo para, sabe? Assim, todo mundo ouve. Ela tem autoridade nas palavras. E eu comecei a observar isso essa semana, principalmente depois de notícias que eu tive, e Deus começou a falar, ministrar no meu coração sobre isso, me mostrar sobre essa autoridade dela, né, sobre todos ali, principalmente homens, né, que ali baixavam a cabeça, e Deus ministrava no meu coração. A autoridade está aí, a autoridade está na palavra. E aí eu comecei a reparar um monte de coisa. E assim, nessa reflexão, eu achei assim algo tão extraordinário, que parece ser bobo, mas é tão extraordinário, que
a gente se paralisa, que as pessoas se paralisam, né? A nossa mãe, quando falava, né? Ou principalmente, olha, eu vou contar para o seu pai. Quando seu pai chegar e a gente, né? O pai só falar alguma coisa paralisa. É autoridade. A palavra autoridade, ela cala uma pessoa. Tem, às vezes a gente vê na TV essas coisas, né? Dos bandidos que tá sequestrando alguém, aí o policial chama a mãe dele. E a hora que ele vê a mãe, aí a mãe começa a falar, e ele já começa, sabe, mudar. Já começa, sabe, parece que viver uma criança. Porque, assim, sobre nós há autoridades, e essa autoridade é falar. E quando Deus estava ministrando isso sobre mim, quando Deus estava me mostrando sobre isso, o que ele colocava no meu coração é exatamente isso que eu sentia Deus falando. É isso que está faltando dentro dos lares. O pai, a mãe, né, o responsável, falar, se impor, colocar ordem, seja como você queira chamar, sabe? Colocar literalmente ordem dentro da casa. Do tipo, eu falei, está falado. A ponto assim sabe, da sua autoridade, só de você falar, os seus filhos, os nossos filhos, né? Eles obedecerem. Tá faltando esse tom. Eu também vejo muitas, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas eu vejo alguns relatos assim, que fala assim, eu não tive nada, meu pai era tão ruim, eu não, com meu filho eu vou ser diferente. Só que esse diferente é sem autoridade nenhuma. Quantos filhos a gente vê batendo na mãe, né? Eu tô falando criancinha pequenininha, dá um tapa na mãe e a mãe não tem reação e daqui a pouco a mãe tá apanhando realmente da criança. Tipo assim, nós nos tornamos uma geração de pais Nutella, né? Como eu disse no começo do vídeo, muitas vezes por muito medo, né, desbloqueado, e outras vamos dizer assim, por não cura, né, de traumas que a gente carrega lá né, de trás, do passado, e hoje a gente acha que dando tudo financeiramente para os nossos filhos, ou deixando que eles pintar e bordar, a gente está, de certa forma, fazendo certo. Não sei se é bem essa palavra que eu queria dizer, mas na realidade não, porque tem que haver uma autoridade em nós, a qual eles precisam respeitar. E por falta dessa autoridade, dessa atitude de pais, né, de pai e mãe, é que os nossos filhos estão sendo alvo do diabo. É que os nossos filhos estão sendo presas fáceis para o diabo destruir. Muitas vezes você está vendo seu filho indo para caminho errado, andando por lugares errados, e simplesmente você negligencia. Quando a coisa vai apertando, aí você fala, meu Deus, o que fazer? Já não tenho mais o que fazer com o fulano, ou com a fulana. Só que ele era pequeno, né? Ele não veio desse jeito. Foi você que criou, foi você que tinha que ter essa autoridade, essa visão sobre a vida dele. Lembra da palavra? Que os filhos são herança do Senhor, são como flechas na mão do arqueiro. A flecha, ela tem que ir além, aliás, ela vai além. Então, essa comparação, né, para as nossas vidas, eu entendo como nós, como pais, nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que preparar os nossos filhos, e eles têm que ir além do que nós fomos. Eles têm que ser mais do que nós somos. Eles são flechas, e quem lança a flecha é eu e você. Nós somos o arqueiro. Então, é responsabilidade total do pai e da mãe, sabe? De não negligenciar, principalmente o que? Autoridade. Quando a gente consegue plantar, não é medo, mas o respeito,
simplesmente aonde eles estiverem, eles vão pensar 2 vezes para fazer, porque eles vão sempre, sabe, lembrar de você, das suas palavras. Nós não conversamos com os nossos filhos, nós deixamos eles ao del do computador, né, do smartphone, dos amigos, porque a gente não tem tempo, a gente quer tudo para nós. Também a gente fica cansado que vai trabalhar, muitas vezes a mulher até faz 2 jornadas em casa e no trabalho, a gente quer um tempo para nós, e lógico, nós precisamos, porém, eu mãe, você pai, o que precisa? Ter a responsabilidade, primeiro, de educar o seu filho, de estar com ele, de conversar com ele. Ensina o caminho para o seu filho, de onde ele deve andar, que ele não vai se desviar. É palavra, e a palavra é viva, e ela é eficaz, e ela vai existir desde que você comece a falar. A palavra de Deus, ela tem poder, então ela tem que se cumprir desde que ela é aplicada. E nós precisamos entender que a nossa palavra, como mãe, como pai, ela tem autoridade. Então, nós precisamos também exercer dentro do nosso lar. Ah, Janaína, mas agora já deu ruim, a minha filha já se envolveu com pessoas que não é legal, já foi embora de casa, já tá morando, né, tá apanhando, o meu filho já tá preso. Então, assim, sempre tem jeito. Erramos, vamos consertar. Óbvio que em tudo nós temos que orar, porém nós temos que agir também. E muitas vezes as nossas atitudes, elas vale mais que oração. Deixa eu tentar me explicar, né, para ninguém falar, ai, que loucura, né, que heresia. Mas se você tiver a atitude certa, se você viver a palavra de Deus, você não vai nem precisar orar nesse sentido. Senhor, dá o livramento para meu filho, Senhor, tira meu filho desse lugar. Não, simplesmente, né? Você vai agradecer porque os seus filhos estão em bom caminho, porque os seus filhos estão com Deus. É sobre isso, tá? Enfim, para encerrar, que eu e você possamos meditar e tomar uma atitude urgente para ontem, porque assim nós estamos falando do nosso bem mais precioso, que é a nossa família, que é os nossos filhos. E muitas vezes não adianta só ficar orando, desesperada. Ai, não tem mais jeito. Tem jeito. Você tem que se posicionar. Você tem que pedir para Deus direção. Mas você também tem que agir. E você que não tem filho ainda, ou seu filho é bem pequeno, já começa a se preparar. Você é o arqueiro. Você tem que lançar o seu filho adiante. Ele é uma flecha. Ele é a herança do Senhor. Nós vamos dar conta dos nossos filhos para Deus. Hoje ele é pequeno, mas amanhã, né, ele vai crescer. E assim, nós temos que fazer o nosso papel de pai, de acordo com a palavra de Deus, para que a gente seja bem-sucedido e os nossos filhos além de nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, que você possa refletir nessa mensagem, no seu bem mais precioso. Não negligencie, não terceirize. Faça o seu papel. Luta pelo seu filho, luta pela sua casa, luta pela sua família. Comece aqui agora orando, colocando sua família no altar de Deus. Orando por ele hoje, jejuando. E vamos declarar, porque a nossa palavra ela tem poder. Né? Acho que é Tiago que diz que a língua ela tem poder de vida e de morte. E nós vamos declarar vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Glória a Deus. Beijo a todos, fiquem com Deus.